Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como vocês fazerem o cálculo da massa molecular, da massa da molécula. O que é massa molecular? Então a massa molecular a gente representa por MM. Então é a soma das massas atômicas dos átomos que compõem uma molécula. Então na atividade da semana passada, a gente aprendeu a olhar na tabela periódica como localizar a massa atômica. Então, a soma de todas as massas atômicas dos elementos que compõem uma certa substância é chamada de massa molecular, que é a massa da molécula. Então, por exemplo, uma molécula de água é representada por H2O. Então, quer dizer que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, olhando na tabela periódica, a massa atômica do hidrogênio é 1 unidade. E a massa atômica do oxigênio é 16 unidades. Então, eu tenho que achar a massa molecular da água. Então, como são 2 hidrogênios e a massa atômica de um hidrogênio é 1 unidade, eu tenho que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 1 dá 2 unidades. E a massa atômica do oxigênio é 16. Aqui só tem um oxigênio, então mais 16 unidades. 2 unidades mais 16 unidades vai dar 18 unidades. Então, 18 unidades é a massa molecular da água, da molécula de água, quer dizer, a soma de todas as massas atômicas dos elementos químicos. Exemplo de massa molecular do dióxido de carbono, que é CO2. Então, aqui, o oxigênio é 2 oxigênios que tem aqui, porque esse daqui é o índice, que quer dizer que representa 2 átomos de oxigênio. Então, a massa atômica do oxigênio é 16, então eu vou fazer 2 vezes 16, que dá 32. 1 carbono, então o carbono, a massa atômica é 12, 1 vezes 12, 12. Somando aqui 32 mais 12 vai dar 44 unidades. Então a massa molecular do dióxido de carbono é 44 unidades. Agora mais um exemplo de calculando a massa molecular de uma molécula de sacarose. Então, a sacarose tem 12 carbonos, 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, começando pelo oxigênio, que são 11. Então, vai ser 11 vezes a massa atômica que está lá na tabela periódica, que é 16. 11 vezes 16 dá 176. O hidrogênio são 22 átomos. Multiplicando por 1, que é a massa atômica do hidrogênio, que está na tabela periódica, 22 vezes 1 dá 22. O carbono são 12 átomos de carbono na composição da sacarose. Então, vai ser 12 vezes a massa atômica do carbono é 12. 12 vezes 12, 144. Somando aqui, 176 mais 22 mais 144, dá 342 unidades, que é a massa molecular da sacarose. Agora o cálculo molecular do hidróxido de magnésio, que tem a fórmula MgOH2. Esse 2 aqui que está entre parênteses quer dizer que é 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Então, os elementos químicos é o magnésio, oxigênio e hidrogênio. O H são 2, então a massa atômica do hidrogênio que está na tabela periódica é 1. Então, vai fazer 2 vezes 1, que vai dar 2. O oxigênio também é 2. A massa atômica do oxigênio é 16. 2 vezes 16 dá 32. E o magnésio só tem um átomo aqui, então vai ser 1. A massa atômica do magnésio é 24. 1 vezes 24 dá 24. Somando tudo aqui vai dar 58. Então, a massa molecular do hidróxido de magnésio é 58 unidades. Mais um exemplo, qual é a massa molecular do nitrato de cálcio? Então, os elementos químicos que formam o nitrato de cálcio é o cálcio, nitrogênio e oxigênio. Então, no caso aqui, ó, esse 2 aqui, que está fora aqui do parênteses, tem que multiplicar 2 vezes 3, 6 oxigênio, 2 vezes 1, que não tem nada aqui, é 1, 2 vezes 1 é 2 nitrogênio e 1 cálcio. Então, oxigênio são 6, 3 vezes 2, 6. 6 vezes a massa atômica do oxigênio é 16, 6 vezes 16, 96. Nitrogênio são 2. 2 vezes a massa atômica do nitrogênio é 14, 2 vezes 14, 28. E o cálcio é um átomo. 1 vezes a massa atômica do cálcio, que é 40, 1 vezes 40 é 40.
Somando tudo aqui, 96 mais 28 mais 40, 164 unidades. Então, a massa molecular do nitrato de cálcio é 164 unidades.